O Fórum Internacional sobre Desenvolvimento e Soberania Africana havia sido, aparentemente, mais um encontro diplomático. Mas o que ocorreu por trás das portas fechadas daquele evento ficou marcado pela tensão das negociações de bastidores. As luzes haviam se apagado, mas ainda pairava no ar um sentimento de que algo inesperado estava por vir. Nos corredores discretos do hotel de luxo onde se realizava a conferência, apenas alguns sabiam o que realmente acontecerá. Era tarde da noite quando o rumor começou a circular. Fontes não oficiais mencionavam um encontro reservado entre Venâncio Mondlane e líderes de algumas das nações mais influentes do Ocidente, potências econômicas, militares e políticas com interesses profundos no continente africano, e em particular, em Moçambique. Embora os detalhes desse encontro fossem mantidos em segredo, a verdade era que os temas discutidos pareciam ir muito além de uma simples troca de impressões diplomáticas. O foco de Venâncio havia sido claro: os crescentes desafios geopolíticos no continente africano e como as grandes potências ocidentais estavam moldando a narrativa do futuro do continente de maneira imposta. Na manhã seguinte, após o silêncio da noite, a conferência de imprensa em Maputo começou. O clima estava pesado, com a cidade ainda sob a reverberação das notícias vazadas. Jornalistas de todos os cantos da África estavam presentes, prontos para ouvir Venâncio Mondlane, o presidente de Moçambique, que até aquele momento se mantinha discreto sobre as discussões com as potências ocidentais. Quando um repórter, em tom incisivo, questionou diretamente sobre o que realmente havia acontecido naquele encontro secreto, o semblante de Mondlane não vacilou. O líder de Moçambique estava pronto para dar sua resposta, e quando abriu a boca, não havia espaço para meias palavras. Não posso confirmar todos os detalhes das reuniões, mas o que posso dizer é o seguinte: a África não pode mais ser palco de interesses externos disfarçados de ajuda. Os povos africanos merecem respeito, parceria verdadeira, não interferência. A frase foi simples, mas cortante. Seus olhos estavam fixos, implacáveis, como se cada palavra que ele proferisse tivesse um peso imenso que ele não tinha medo de carregar. O salão, até então repleto de jornalistas e representantes de outras nações africanas, ficou em um silêncio tenso. O ar estava carregado com a certeza de que aquilo não era um comentário isolado. Era uma mensagem. E como se fosse um sinal, as câmeras capturaram o exato momento em que o líder terminou de falar. Nos bastidores, as redes sociais começaram a ferver. Uma onda de hashtags surgiu espontaneamente, carregando a mensagem de Mondlane e o limite da sala de imprensa. As onças pela onda de verdade do sul global começaram a ecoar pelo continente e além. Era o tipo de reação que os governos de outros continentes não poderiam ignorar. O presidente de Moçambique não estava apenas falando de sua nação, estava falando de todo o continente, e a declaração reverberava nas discussões sobre as relações entre a África e o resto do mundo. Mas Venâncio não parou por aí. Sem dar espaço para especulações, ele acrescentou, mais firme ainda, como se estivesse escancarando um tabu que muitos temiam tocar. Já nos foi imposto por tempo demais o que devemos produzir, com quem devemos negociar e a que preço devemos sonhar. Isso acabou. O futuro será decidido aqui, entre nós. Com essas palavras, a ideia de uma África submissa e guiada pelos ditames das potências ocidentais estava sendo rasgada diante dos olhos do mundo. Não havia espaço para ambiguidades. A mensagem estava clara e resoluta. Moçambique, e com ele muitos países africanos, não aceitariam mais ser parte de um cenário global onde suas riquezas e suas políticas eram manipuladas pelas mãos de quem, historicamente, só viu o continente como uma fonte de exploração. Dentro de alguns minutos, os olhos de toda a África estavam voltados para a figura de Venâncio Mondlane. Nos corredores da diplomacia, alguns líderes internacionais tentaram minimizar o impacto daquela declaração. Eles a classificaram como retórica populista, sem grande importância. Mas dentro daquelas palavras, havia um poder inegável. A ideia de soberania plena de um continente que, por muito tempo, foi visto apenas como um campo de recursos a serem explorados, e não como uma nação capaz de construir seu próprio destino. Nos dias seguintes, os rumores continuaram a se espalhar. O que havia sido dito em privado durante aquele encontro secreto? O que Mondlane realmente exigirá das potências ocidentais? O mundo aguardava ansiosamente por respostas, mas algo havia mudado irremediavelmente. Moçambique, sob a liderança de Venâncio Mondlane, acabava de se posicionar de maneira intransigente contra a dinâmica de poder global. E isso, por si só, mudava as regras do jogo.
O impacto do discurso de Venâncio Mondlane logo se espalhou por todo o continente africano. Seu nome estava em todos os noticiários e debates. Programas políticos, tanto em redes de televisão na África quanto nas alternativas da América Latina e Europa, abordavam o tema com uma mistura de incredulidade e apreensão. Ele não havia apenas questionado as potências globais, ele havia ameaçado, de maneira velada, o status quo da ordem mundial. Foi durante uma entrevista exclusiva com a jornalista da BBC África que Mondlane foi desafiado diretamente. A repórter, uma profissional experiente, não hesitou e perguntou sem rodeios: "Alguns governos te acusam de ser populista ou radical. Como responde a isso?" Venâncio respirou fundo, olhando fixamente para a repórter, sem mudar sua postura. Ele sabia que aquelas palavras poderiam ser interpretadas de diversas maneiras, mas ele também sabia que precisava responder com clareza. Se pedir justiça é radicalismo, então o mundo precisa de mais radicais. Se exigir respeito é populismo, então precisamos popularizar a dignidade. Essa frase ecoou rapidamente nas redes sociais, com as hashtags associadas à sua declaração ganhando força em poucos minutos. No entanto, o que realmente causou uma verdadeira reviravolta foi o que veio a seguir. Mondlane, com a calma de quem estava revelando uma parte fundamental de sua visão para o futuro, propôs algo que ninguém esperava: a criação de um Conselho Pan-Africano de Recursos Naturais, no qual apenas os países do continente teriam voz e poder de decisão sobre como, onde e com quem explorar suas riquezas. Ele não estava falando apenas de uma proposta econômica ou diplomática. Estava falando sobre autonomia real, sobre colocar o continente africano no controle de seu próprio destino. Era uma ideia ousada, revolucionária, que abalaria as estruturas de poder estabelecidas entre as grandes economias do mundo. E, como sempre, a reação não tardou. Alguns governos ocidentais emitiu comunicados pedindo cautela e falando sobre os riscos de tal movimento. Eles advertiram sobre as possíveis consequências econômicas e políticas de um Conselho Pan-Africano. Outros, mais impacientes, demonstraram irritação, classificando a proposta como uma afronta direta às estruturas globais de comércio e recursos. Mas Venâncio Mondlane estava preparado. Sabia que a proposta não seria aceita de imediato, mas também sabia que não havia volta. A África, em sua visão, precisava dar esse passo audacioso para afirmar sua soberania real. E assim, ele concluiu a entrevista, encerrando com um apelo direto e um aviso claro. A África não quer guerra, não quer vingança, quer equilíbrio, justiça e um novo contrato com o mundo. Quem quiser caminhar conosco, venha com respeito. Quem quiser impor-se, nos encontrará de pé. Naquele momento, o futuro da África parecia estar se reescrevendo diante de todos. O continente havia falado. E agora, mais do que nunca, o mundo precisava ouvir.